Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática com o professor Everton e na aula de hoje nós vamos dar continuação ao assunto com as expressões numéricas. Eu vi o avanço de vocês conseguindo resolver os problemas corretamente, mas eu quero ver um pouquinho mais, tá bom? Eu quero ver vocês conseguindo interpretar uma situação-problema, construindo uma expressão numérica e então calculando. Vocês estão de parabéns pelos esforços de vocês, mediante a tamanha dificuldade que são as aulas remotas, e é um prazer mais uma vez estar com vocês. O nosso título da aula é o mesmo, porém com destaque para que se trata de uma continuação. O nosso objetivo ainda é reconhecer o significado dos sinais de associação e a ordem de resolução das expressões numéricas, que possuem ordem de resolução, vamos lembrar. Primeiro nós resolvemos os símbolos de associação e as operações que contém dentro deles, e na sequência nós resolvemos o que está mais externo, fora dos símbolos de associação. E outro detalhe, que vai servir para a última atividade, sempre resolver os problemas da esquerda para a direita, tá bem? Existe a ordem de operação e deve ser resolvido da esquerda para a direita. Então, vamos lembrar que quando utilizamos os sinais de associação, determinamos a ordem de resolução de uma expressão matemática. Então, isso mesmo, devemos obedecer à ordem de resolução seguindo a hierarquia, ou seja, uma hierarquia é uma ordem, tá bem? Das operações matemáticas. Neste caso, ao resolvermos, seguimos a ordem. Primeiro resolveremos operações nos sinais de associação, seja dentro deles parênteses, colchetes ou chaves. Vamos dar ordem de resolver primeiro as multiplicações e divisões, e, por último, as adições e subtrações. Isso dentro do parênteses. Quando fora, quando eliminados, nós devemos resolver também na mesma ordem. Multiplicações e divisões, adições e subtrações. Tá bem? Eu vou ter que sair um pouquinho da imagem, gaguejei, da imagem, para que vocês consigam focar mais no slide e um pouco menos em mim a partir de agora, onde nós vamos criar uma problematização e estudar um pouco mais desse problema, tá bem? Então, como eu ia dizendo, a partir de agora vocês vão focar mais no slide e no acompanhamento da minha voz. O nosso probleminha de hoje, ele envolve Arlete e Matheus. Vamos lá. Arlete e Matheus são presidentes de uma ONG que organizou a excursão para o Museu de Artes de uma comunidade carente. Os ingressos para a entrada no museu custam R$ 26, sendo meia entrada para crianças até 12 anos e gratuito para crianças até 2 anos. Essa ONG doou R$ 1.000 para esse projeto, porém, o dinheiro que não fosse utilizado na compra dos ingressos deveria ser devolvido e dividido igualmente para Arlete e Matheus. Você pode determinar quanto cada um dos presidentes da ONG recebeu de volta? Escreva a expressão que representa a situação. Então, envolverá vários cálculos e eu quero a expressão, tá bem? Então, gente, temos aqui um gráfico da situação. O gráfico é uma forma de representar dados de uma situação-problema também. Assim como as expressões numéricas vão representar a situação, o gráfico também é capaz de representar. Nesse caso, é o gráfico da excursão. Vocês vão ver que as colunas levantadas de azul mais claro representam as meninas ou o sexo feminino, tá bem? As colunas mais escuras, o azul marinho, representam os homens ou o sexo masculino, meninos, enfim. E os números que vocês estão vendo aqui na lateral, ou seja, que estão na vertical, o 0, 5, 10, 15, representam a quantidade de participantes de cada sexo, tá bom? Por exemplo, nessa primeira coluna, a coluna maior, nós temos adultos 15. 15 o quê? 15 mulheres, 15 pessoas do sexo feminino. E na segunda coluna, ao lado, azul mais escura, nós temos um valor que, se vocês olharem na linha tracejada, ele está acima de 10. Cada linha dessa, nesse exemplo, representa uma unidade, ou seja, uma pessoa. Então, ele está acima de 10, uma unidade. Então,
11, que no caso seriam 11 homens ou 11 pessoas do sexo masculino. E essa é a tradução do gráfico, tá bem? Pausem o vídeo, se necessário, façam a anotação de todos os dados que vocês acharem importantes nessa figura, por exemplo, porque na sequência nós vamos continuar em cima do gráfico. Mas se vocês acharem interessante, pausem e façam a anotação, observem com mais calma, tá bem? Ainda observando o gráfico e lembrando da nossa problematização, eu faço de novo aquela indagação. Você pode determinar quanto cada um dos presidentes da ONG recebeu de volta? Eu tenho certeza que vocês são capazes de determinar, mas eu quero que vocês me acompanhem, tá bem? E no final nós vamos escrever uma expressão que representa a situação. Primeiro, o que eu vou fazer primeiro nessa situação problema? A primeira coisa que nós temos que fazer é adicionar, ou adicionamos, como está escrito, o total de todos os ingressos obtidos. Vamos iniciar pelos ingressos para adultos. Foram 15 mulheres, como podemos ver no gráfico, e 11 homens. 15 mais 11, 26. Ingressos para crianças de 2 a 2 anos. Foram 11 para meninas e 9 para meninos. Ingressos para crianças menores de 2 anos. Foram 3 para meninas e 1 menino. Então, adicionamos, foi a primeira coisa que fizemos, foi adicionar o total de ingressos obtidos. E número 2, multiplicamos o total de valor de ingressos obtidos pelo valor correspondente. Como assim? Eu já sei quantos ingressos eu tive para adultos, para crianças de 2 a 2 anos e para crianças menores de 2 anos, porque eu fiz isso no passo anterior. Agora eu quero saber quanto eu vou pagar por quanto eu vou arrecadar de cada uma dessas categorias. Então, se são 26 ingressos para adultos custando R$ 26, eu faço uma multiplicação, que é a conta mais rápida nesse caso, 26 adultos vezes R$ 26 e obtenho 626, que nós vamos ver que isso é valor em real, porque eu multipliquei a quantidade de adultos pelo valor que eu pagaria por cada um, que cada um pagaria no caso. Agora eu tenho 20 ingressos para crianças custando R$ 13. Então, 20 vezes 13, 260, que também veremos que é em reais. E 4 ingressos para crianças menores de 2 anos custando nada, porque elas têm entrada livre. Então, 4 vezes 0, 0. Perdão, deixa eu tirar essa imagem da tela. Pronto. 4 vezes 0, 0. Dando sequência, passo 3. Vamos somar o valor total de ingressos vendidos. Ou seja, os valores que nós encontramos antes, eles eram em reais, porque eu multipliquei a quantidade de pessoas vezes o valor que cada uma pagaria. Então, o que eu obtenho como resultado nesse caso é o valor total que todos vão pagar juntos. No caso, por categoria, mas agora eu quero saber quanto eu vou arrecadar no geral. É isso que nós estamos fazendo no passo 3. Então, eu tenho R$ 676 em ingressos para adultos, eu tenho R$ 260 em ingressos para crianças e eu não tenho nada em ingressos para menores de 2 anos. Aplicando a soma, eu vou obter. E como é real, só para abrir esse parêntese, como é real arredondado, não tenho centavos, eu posso desconsiderar os zeros na hora de somar ou multiplicar, tá bem? Mais uma vez, abri uma telinha aqui chata. Pronto, sumiu. Vou continuar. Então, eu desconsidero os zeros. 676 mais 260 mais 0 é igual a 936. Podem fazer os cálculos nas calculadoras de vocês pausando o vídeo, tá bem? Ou de repente no caderno, se vocês estiverem usando calculadora nesse momento ou caderno. Lembrando que nas minhas atividades eu quero ver as armações das contas, então foquem no cálculo no caderno. Logo, o valor que eu obtive foi a soma desses valores em reais, que deu R$ 936. Quarto passo. Subtrair o valor dos ingressos comprados do total que foi doado pela ONG. Lembrando que a questão eu quero saber quanto cada um dos 2 presidentes da ONG recebeu de volta. Está escrito aqui, um pouquinho acima.
Então, nós estamos trabalhando nisso. Nós somamos a quantidade de ingressos vendidos, multiplicamos pelo valor de cada ingresso, depois somamos isso tudo por categoria, né? Depois nós fizemos a soma total no passo anterior e agora vamos subtrair o valor que a ONG doou do valor dos ingressos vendidos. Então a ONG doou R$1.000. Se vocês voltarem, vocês vão ver que era R$1.000. E nós arrecadamos R$936. Então é 1.000 menos 936, que é igual a 64, logo R$64. Dando sequência, quinto passo. O valor que restou deve ser dividido entre os dois presidentes da ONG. Foi o combinado, né? Que no final de tudo, o que restou fosse dividido para os dois. No caso, Arlete e Matheus. Eles vão receber ambos o valor de 64 dividido por 2, ou seja, cada um recebe R$32, tá bem? Agora, gente, muita atenção nessa parte. Eu sei que já é um pouco tarde, mas eu vou citar mais uma vez que esse slide é uma adaptação da nova escola. Eu estou usando sempre o slogan dele aqui abaixo, no cantinho direito, vocês podem ver. Eu pego slides lá e adapto para as aulas de vocês. Mas vamos lá. A adaptação foi feita e prestem muita atenção nesse slide. Aqui eu tenho a expressão geral dessa situação problema. Tudo aquilo que eu comentei passo a passo, eu destaquei aqui por cores para que vocês enxerguem a situação de cada problema, a situação geral. Então, o primeiro que nós fizemos foi adicionar o total de todos os ingressos obtidos. Então, se tratando de uma expressão aritmética, uma expressão numérica, eu destaquei em vermelho a primeira parte que deveria ser resolvido nessa expressão, que é o que está em vermelho dentro de parênteses. Que vocês vão lembrar que esses aí são os ingressos masculinos e femininos. Depois, nós multiplicamos o total, mais uma vez uma janelinha chata, multiplicamos o total do valor de ingresso obtido pelo valor correspondente. E aí, nessa fase, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos o que está em azul. Multiplicamos por 26, que era o valor do ingresso adulto, por 13, que era o valor da meia entrada, e por 0, que eram as crianças menores que não pagavam nada. Terceiro passo foi somar tudo. Então, nós somamos olha o sinalzinho de mais verde, e os colchetes, esses símbolos um pouquinho mais curvados que o parêntese, são colchetes. Eles são a resolução dessa soma, ou seja, nós resolvemos o que está dentro de parênteses, depois nós resolvemos as multiplicações, e quando nós resolvemos essa adição com o sinalzinho verde, o maisinho verde, nós estamos resolvendo o que está dentro de colchetes. No quarto passo, nós estamos subtraindo o valor dos ingressos comprados, ou seja, nós estamos fazendo o que está em laranja, que é o que nós citamos anteriormente, que é 1.000 menos 936, se eu não me engano, que foi esse o resultado. Posso até estar errado, mas vocês vão se corrigir. 1.000 menos 936. Não, 36 não. Bom, vou voltar um pouquinho para tirar a dúvida. É 1.936, ó, estão vendo? Então, 1.000 menos 936 é o resultado de tudo que está entre parênteses e colchetes. Quando eu faço isso, eu estou resolvendo o que está dentro das chaves. Por isso que as chaves estão de cor laranja. E por último, que foi dividir o que restou para os dois, é resolver esses dois pontinhos 2, que é dividido por 2. Ou seja, tá roxinho, tá vendo? É dividir o resultado por 2. Viram que expressão enorme para uma situação problema? Como eu disse para vocês, eu considero esse conteúdo complexo porque você tem que compreender muito bem uma situação problema para criar uma expressão real, uma expressão válida. Uma expressão só representa uma situação problema se ela só representa aquela situação se ela estiver correta. Ou seja, se o resultado obtido for exatamente o que a questão pede, tá bem? Então, o que é que vocês vão ter para fazer? Vamos ver aqui a expressão finalizada, mais uma vez. O que é que vocês vão ter que fazer?
Mais um exemplo aqui também da expressão, agora usando círculos conjuntos, na ideia de conjuntos, para mostrar que eu fiz a doação de R$ 1.000, acompanha os círculos, tá bem? Menos o número de adultos vezes o ingresso, mais o número de crianças vezes o valor do ingresso, mais o número de bebês vezes o valor do ingresso, e dividir pelos 2 presidentes da ONG. No geral, essa figura representa a expressão acima, é o que nós fizemos agora. Gente, a aula está terminando, é muito acelerado, é muito conteúdo, e na atividade da semana eu vou deixar para vocês a mesma situação problema com algumas adaptações. Agora a ONG ela é organizada, a viagem, a excursão é organizada por 2 presidentes da ONG, que no caso sou eu e você, tá bem? E você vai fazer o quê? Você vai calcular os novos valores que eu vou colocar na tabela, só que agora o valor do ingresso é de R$ 30, a meia vai custar metade disso, eu sei que vocês sabem quanto é, e as crianças vão continuar com o ingresso gratuito. Só que dessa vez nós temos mais dinheiro e estamos doando R$ 4.000. O problema é complexo, ele é enorme, assim, eu considero um problema grande, mas gostoso de fazer, tá bem? Então vocês podem começar fazendo o passo a passo do vídeo, faz o passo 1, depois faz o passo 2 e assim vai. E vai me mostrando. Tudo isso vai ficar na atividade, tá bem? Eu vou colocar na atividade. No final, vocês vão ter que ter obtido uma expressão e o resultado dela. Nós vamos ver o cálculo dessa expressão, passo a passo, como nós fizemos aqui na aula, tá bem? Um abraço para vocês, gente. Eu vou mostrar só a imagem, vocês vão usar esse gráfico aqui e não o anterior. A diferença nesse gráfico é que eu, ao invés de aumentar de uma em uma pessoa, nas linhas horizontais, eu estou aumentando de 2, ou seja, cada salto de uma linha para outra representa 2 pessoas, tá bem? Então é de 0 a 30 nesse caso. E vocês vão usar o mesmo gráfico com essa alteração. Termina nesse gráfico. Eu repito que esse slide da problematização e esse gráfico eu vou colocar na atividade para vocês, que vai na sequência, tá bem? Um forte abraço e me procurem, questionem, não só dessa atividade como da outra, tá bom? Valeu!